Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos alcance mais esta oportunidade, derramando a todos nós as suas bênçãos, o seu carinho, o seu amor, confiantes sempre no amparo divino que nos protege em todos os instantes da nossa existência. Hoje nós vamos conversar sobre, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E eu quero dizer a vocês que eu já fiz essa palestra há algum tempo, e não faz muito tempo. Então eu resolvi conversar com vocês sobre Moisés, que faz parte desse trabalho do capítulo 20, desses ensinamentos que a espiritualidade amiga nos trouxe e que Kardec vem muito especialmente também nos auxiliar em mais esta oportunidade. Nós vamos ler aqui, no item 1, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente à 6ª hora, e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É assim que disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Apontamentos de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Ver também a parábola do festim das bodas, capítulo 18, versículo número 1.
Como eu disse a vocês, nós hoje vamos falar mais sobre Moisés, que foi um dos profetas, um dos primeiros profetas que muito trabalhou em benefício da evangelização do povo hebreu. Nosso Mestre Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e nestes ensinos dos trabalhadores da vinha, ele traz uma vigorosa linguagem quando fala dos trabalhadores chegados à primeira hora, que configuram os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso e as quais que continuaram a ser assinalados através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, os espíritas. Estes, os últimos que foram anunciados e preditos desde a vinda de Jesus, e mesmo sendo os últimos, receberão a recompensa. Sendo os espíritas a chegar por último, aproveitando dos trabalhos de seus intercessores, mesmo porque o homem herda do homem. Vou repetir. Mesmo porque o homem herda do homem. Seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Na realidade, muitos de ontem estão hoje reencarnados, a fim de dar continuidade à tarefa iniciada lá atrás. E amanhã, outros mais virão para arrematar. Obrigada. Arrematar a obra começada lá atrás, lá outrora. Mais um patriarca, mais um propagador da fé cristã, mais um profeta, mais um discípulo do Cristo. Porém, muito mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício, e o seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. O mundo educandário é oficina para as atividades nobres. O Evangelho de Jesus é um repertório de ensinamentos, nos convidando à mudança de entendimento. Os profetas foram os primeiros a trazerem a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. O cumprimento das missões, abrindo os espaços numerosos para os que viriam mais tarde, são considerados trabalhadores da primeira hora em relação à parábola do Mestre, por haverem suportado o frio dos sentimentos e o calor das paixões desequilibradas. Os da primeira hora enfrentaram o solo áspero dos corações e, mesmo assim, não desistiram das dificuldades que lhes apresentavam, quase impossíveis de superar. Lembramos de Moisés, de sua história. O faraó temia que os hebreus, multiplicando-se, sempre viessem a constituir um perigo para a segurança do próprio Egito. Assim, determinou que fossem mortos todos os bebês do sexo masculino, nascido entre os hebreus. Determinou que as próprias parteiras,
afogassem as crianças no rio Nilo. A escravidão continuava para o adulto, homens e mulheres. Regalias somente para os da tribo de Levi. Tendo encontrado dificuldades de manter os hebreus disciplinados, decidiu o faraó exercer o governo através de elementos escolhidos dentre os próprios hebreus. Desta forma, elegeu os descendentes de Levi para governar os hebreus. E como as facilidades amolecem o caráter, muitos destes de Levi passaram a ser verdadeiros carrascos de seus próprios irmãos em cativeiro. Eram obrigados a aceitarem os deuses dos egípcios. Amram, neto de Levi, vendo que sua esposa estava grávida, ficou muito preocupado, porque se fosse um filho homem, correria o risco de tê-lo arrebatado pelos guardas e atirado ao rio. Então orou, e o plano espiritual lhe respondeu que não se preocupasse. Realmente sua mulher, Jocabel, daria à luz a um menino que teria missão muito importante e que seria sempre protegido pelo alto. Assim aconteceu. Jocabel dá à luz a um menino. Mais ou menos 3 meses depois, junto com sua mulher e sua filha Miriam, decidiram colocar o menino num cesto forrado de betume e entregá-lo ao rio Nilo. Termutes, filha do faraó Ramsés II, fazia seu passeio diário pelas margens do rio Nilo. Viu o cesto com a criança e ordenou às suas servas que o recolhessem. Tomou o bebê nos braços com muito carinho e levou-o para o palácio. Deu-lhe o nome de Moisés, que em egípcio significa salvo das águas. Miriam, jovenzinha, irmã de Moisés, ao longe tudo presenciava entre as folhagens à beira do rio. Infiltrou-se no palácio e convenceu Termutes a contratar uma ama de leite hebreia para amamentar o bebê. A princesa concordou e Miriam traz Jocabel para amamentar. Assim, Moisés foi amamentado pela própria mãe. Entretanto, Termutes tornou-se, na realidade, a mãe, seu verdadeiro anjo de guarda, tanto que seu nome em hebraico é Batia, isto é, filha de Jeová. Tal o respeito que os hebreus devotam a esta princesa egípcia. Moisés era um espírito missionário com a tarefa de libertar o povo hebreu do jugo egípcio. Sua missão, contudo, tem caráter planetário, porque foi ele instrumento utilizado pelo plano espiritual superior para nos dar leis de caráter universal. Foi educado no palácio, frequentou a academia militar, reservada somente aos nobres. Sempre se destacou. Era uma personalidade marcante. Moisés nunca se sujeitou a prestar culto às divindades egípcias. Como general do faraó, Moisés chefiou várias expedições de conquistas de outras terras. Foi contra os etíopes que Moisés se destacou como grande estrategista. Moisés sempre vencia pela sabedoria, pelo bom senso. Com isso, aumentava o ódio dos escribas e sacerdotes sobre si.
Já sabia que sua missão deveria desenrolar-se entre o seu povo hebreu. Termutes apoiava sempre esse jovem filho e ele resolveu abandonar o palácio por conta dessas interferências dos sacerdotes. Termutes, sua mãe de criação, não o reteve. Ela sabia que o seu filho seria muito mais útil aos hebreus do que aos egípcios. Moisés, então, integrou-se de corpo e alma ao seu povo. Foi trabalhar entre os escravos de Goshen, amassando barro e fazendo tijolos. Era um homem de grande estatura. Seus braços eram verdadeiros martelos. Seu olhar, refletindo a grandeza de espírito, penetrava as pessoas, paralisando-as muitas vezes, dado ao seu magnetismo. Era isto que acontecia quando ele se levantava contra os guardas que maltratava os seus irmãos. Ordenava para que cessassem as chibatadas, e uma força irresistível paralisava o algoz. Moisés reconhece como Pai maior, Criador do universo, reconhece a Deus como Pai maior, Criador do universo, e que, portanto, dá o universo como herança a seus filhos. Assim era Moisés, um homem que nunca duvidou da existência de Deus único, um homem liberto por excelência. Certa noite, Moisés matou um guarda egípcio em legítima defesa. Esse guarda era temido pela sua brutalidade, principalmente contra as mulheres hebreias. Moisés passou a ser procurado pelos guardas do faraó a fim de ser morto. Termutes, mais uma vez, vem a seu favor. Manda avisá-lo para que fuja. A espada do faraó paira sobre tua cabeça, foi a mensagem. Moisés, vestido de egípcio, roupa que Termutes lhe enviara como disfarce, vai para o deserto. Sozinho, perambula muitos dias. Cruza muitas gentes pelo caminho. Finalmente, chega a Madiã. Vê um oásis, um poço, algumas palmeiras e pastagens. Ali, trava conhecimento com as filhas de Jetro, onde recebe acolhimento fraterno. Moisés casa-se com Séfora, uma das filhas de Jetro, com a qual teve 2 filhos. Moisés passa ali 40 anos no oásis do deserto, trabalhando. Certa feita, estava Moisés nas imediações do monte Horebe, no Sinai, quando percebeu que uma sarça, arbusto da família das rosáceas, ardia em chamas. Achou natural, pois ali o sol era causticante. Era comum que arbustos ressequidos acabassem se inflamando. Entretanto, o fogo não consumia aquelas sarças. Moisés, então, aproximou-se e ouviu uma voz que lhe ordenava voltar-se para o Egito a fim de libertar os hebreus. Era o plano espiritual se manifestando num fenômeno de voz direta. Após receber as respostas das várias perguntas, Moisés convenceu-se a obedecer.
foi-lhe mostrado que poderia operar prodígios para impressionar o faraó. A vara que se transformou em serpente, a mão que ficou leprosa e a água que se transformou em sangue. Tudo fenômenos de efeitos físicos, graças à extraordinária mediunidade de Moisés. Moisés se dirige para o Egito e Arão, seu irmão mais velho, consanguíneo, vem ao seu encontro. Fora alertado pelo plano espiritual de que Moisés estava destinado a libertar os hebreus. Temos aqui uma prova de que quando o plano espiritual quer revelar uma verdade, não se limita a dá-la somente a um homem. Assim foi com a doutrina espírita. Na prática mediúnica, os estudos ficaram somente com Allan Kardec e mais a prática mediúnica. Porque a mediunidade nós nascemos com ela. E assim, em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, aconteceu manifestações mediúnicas, ou seja, manifestações espirituais. Hoje, em dia, primeiro se faz o estudo da doutrina espírita, o ESD. Depois vai para o curso da mediunidade. Por último, passar para uma percepção mediúnica com segurança, com conhecimento do que está acontecendo consigo. Nessa época reinava Mener-Ptah, filho de Ramsés II, já falecido. Moisés e seu irmão Arão dirigem-se a ele pedindo a libertação dos hebreus e ameaçando-o com vários castigos. Disse-lhe Moisés que era vontade de Deus único que o povo fosse libertado. Fez vários prodígios diante do faraó, mas ele não se comoveu. Chamou os seus sacerdotes, que também faziam prodígios idênticos, provando assim que o fenômeno mediúnico manifesta-se independente de seita ou religião. Mas Moisés fez seu cajado transformar-se em serpente e devorar as serpentes em que haviam se transformado os cajados dos sacerdotes do faraó. O que aconteceu foi um belo simbolismo, a ascendência moral de Moisés, mostrando-nos que apenas a moral elevada consegue dominar os espíritos inferiores. É por isso da necessidade de fazer primeiro o curso do ESD. Depois, o estudante irá ser orientado com os ensinos de Jesus, a fim de buscar a sua transformação moral e espiritual, para depois fazer-se o estudo da mediunidade. Estes estudos nos ajudam a fazermos a nossa reforma íntima, mantendo o auxílio com o Evangelho no lar, ensinada e orientada por Jesus em casa de Pedro. Vejam a primeira lição do livro Jesus no Lar. Se vocês tiverem a oportunidade de ter em casa, ou de comprar, ou de emprestar aí na nossa biblioteca, vejam a primeira lição, Jesus convidando Pedro a fazer, e ensinou a fazer, o Evangelho no lar. Mas o faraó mesmo assim, não se demorou. Pelo contrário, não se demoveu. Pelo contrário,
mandou recrudescer a violência contra os escravos hebreus. Nesse momento, Moisés o ameaça com as 7 pragas. Ele tivera a premonição dos fenômenos que ainda iria ocorrer em determinadas regiões do Egito. E aí ele utilizou como se fossem pragas de Deus, e assim, uma após outra, foram acontecendo. Primeiro, as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Segundo, aparecimento das rãs em toda parte. Terceiro, os piolhos e pequenos animais. Quarto, das moscas. Quinto, da peste nos animais. Sexto, dos granizos. Sétimo, sarnas entre os homens. 8, dos gafanhotos. 9, dos 3 dias de escuridão. 10, morte dos primogênitos. Está em Êxodo 7:11. O faraó, com isto, ora ordenava a saída dos hebreus, ora revogava a ordem quando a praga cessava. E essa atitude é como normalmente fazemos. Pedimos a Deus para nos livrar de certos problemas, e quando nos vemos livres dele, esquecemos-nos de Deus e acabamos achando que foi obra do acaso ou apenas produto do nosso esforço. Mas, finalmente, o êxodo. A esta altura, todos os egípcios temiam os hebreus. Achavam que realmente o Deus deles era muito forte. Era por volta de 1400 antes de Cristo. E 600.000 hebreus deixaram o Egito. A maior migração da história. Depois, dias depois, estavam às margens do Mar Vermelho. Moisés conhecia toda aquela região e estudava a melhor forma de atravessarem o mar, rumo a Canaã, terra prometida por Deus a Abrão e seus descendentes. O faraó, mais uma vez, se arrepende de ter feito os hebreus partir e manda seu exército ao encalço deles, a fim de fazê-los voltar. Os hebreus estavam à margem do Mar Vermelho, podiam ver a poeira levantada pelo exército egípcio que se aproximava lá ao longe. O povo hebreu se desespera e revolta-se contra Moisés. Diz ser ele responsável por tê-los tirado do cativeiro, onde tinham pão e carne, e não o que estavam comendo naquela hora, farinha e água. E, além do mais, correr sobre as armas egípcias. A maioria grita que quer retornar ao Egito, quer retornar à escravidão. Mais uma vez, notamos aqui a semelhança com a nossa vida diária. Realmente, é muito difícil nos libertarmos da escravidão dos erros do passado. Geralmente, quando estamos a caminho da libertação, nos lembramos dos bons tempos da escravidão, escravidão dos vícios, de tudo que é negativo, das dificuldades. E temos vontade de recuar, de voltar às coisas do passado. Meus irmãos, é preciso muita força de vontade para ir à frente. Libertação exige
renúncia de muitos dos interesses grosseiros, materiais. Foi o que Moisés disse ao povo, que confiasse em Deus, que com certeza lhe ensinaria o melhor caminho para a travessia do mar. Ao anoitecer, quando a maré era baixa, Moisés mandou o povo atravessar o mar. Ele sabia que durante a maré vazante, exatamente naquele local, todos poderiam atravessar a pé. Como era noite escura, diz a Bíblia, que uma luz iluminou o caminho dos hebreus. Então, olha aí, meus irmãos, mais um fenômeno de efeitos físicos. Quando os egípcios chegaram e quiseram fazer o mesmo, lançaram-se às águas. Entretanto, a maré já havia subido e muitos morreram afogados, porque eles não sabiam da maré vazante. Por isso que eles se jogaram no mar pensando que iriam atravessar. Assim os hebreus iniciaram sua caminhada pelo deserto, rumo ao Horebe, na cordilheira do Sinai, onde Moisés prometera a Deus levar o povo para prestar-lhe culto. Outros iniciantes foram ocorrendo, outros incidentes foram ocorrendo. Realmente, o povo não estava preparado para enfrentar a responsabilidade da liberdade. Moisés sempre compreendia os erros da multidão, exercia sempre o papel de conciliador, tem dificuldade de se abastecer de água, encontra um poço de águas amargas. Moisés, lembrando-se do tempo em que apacentava ovelhas naquela região, apanha as folhas de um vegetal, as atira ao poço. As águas, depois de algum tempo, puderam ser consumidas. Mais adiante, em Elison, nova revolta do povo ocorre. Moisés os exorta à confiança em Deus. Lembra que o Pai nunca o abandonou e ouvira seus lamentos no Egito, libertando-os do sofrimento. Prometeu-lhes carne. Ao anoitecer, um bando de cordizes desceu sobre o acampamento. E aí todos puderam fartar-se de carne. Dia seguinte, o povo viu que entre as pedras do deserto brotara uma espécie de paina. Moisés disse que era o pão de Deus, que Deus lhes havia enviado, e teria esse pão todos os dias. Todos experimentaram e gostaram. Muitos quiseram fazer grande estoque, e Moisés os advertiu de que não deveriam armazenar mais do que o necessário para um dia, argumentando que é possível que amanhã Deus não nos mande mais este alimento, esquecendo-se de que o Pai, através de Moisés, dissera que os abasteceria diariamente. Contudo, o maná guardado ficara imprestável para o consumo. É uma lição contra
aqueles que querem assambarcar todos os bens que procedem de Deus. O Pai doa o que mesquinharia. O Pai doa sempre, e que mesquinharia é obra dos homens, não de Deus. E na realidade, o alimento essencial, o ar e o sol, o Pai nos dá todos os dias, sem cobrar um tostão. E o próprio maná, que não precisamos acumular, recebemo-lo todos os dias. Os assambarcadores dos bens do Pai ficarão todos com o gosto de comida estragada na boca. Isto é, serão um dia tocados pelo remorso e pagarão caro pelo bem que deixaram de fazer. E diz a Bíblia que o maná nunca lhes faltou durante os 40 anos que peregrinaram pelo deserto. Da mesma forma que o ar e a luz solar nunca nos têm faltado. Seguindo sua jornada, os hebreus foram atacados pelos amalecitas. Amalecitas era um povo que vivia atacando as caravanas do deserto. Moisés, então, ordena que Josué constitua um exército e os enfrente, enquanto estiverem lutando, ele e Arão, seu irmão consanguíneo, estarão orando para que não lhes faltem as forças. Moisés sobe a uma elevação e tomou a posição de levantar os braços em ligação com o alto. O escritor Flávio Joséfo diz que quando Moisés baixava os braços, os hebreus enfrentariam os inimigos, tomavam posição, e quando Moisés levantava, aliás, eu vou voltar, o escritor Flávio Joséfo diz que quando Moisés baixava os braços, os hebreus enfraqueciam-se e os inimigos tomavam posição. E quando Moisés levantava os braços, os hebreus sentiam-se fortes e venciam. A interpretação dada a esta luta foi que os amalecitas estão ou são representação do mal, dos interesses inferiores, nossos inimigos interiores. Se nos mantivermos em ligação com o alto, conseguiremos vencê-lo. Moisés disse que todos dariam luta permanente ao mal, aos vícios e defeitos. Assim, Moisés concitava a todos a fazer a reforma íntima, a doutrina espírita, através dos ensinos de Jesus. Faz o mesmo, porque todos nós recebemos de Deus, ao sermos criados, a sua lei esculpida em nossa consciência. Chegando ao pé ou ao sopé do Monte Horebe, pede a todos que se preparem para receber instruções diretas do plano espiritual superior, e recebe ali a tábua dos 10 mandamentos que todos nós já sabemos. O bezerro de ouro que fizeram
foram destruídos. Moisés não vagou pelo deserto 40 anos porque estava perdido. Ele conhecia aquela região inteira. 40 anos num verdadeiro processo de depuração. Período para que todos os homens velhos desencarnassem, ficando os novos ao homem renovado, os que iam nascendo, sendo instruídos dentro dos ensinos de Deus. Moisés fez centenas de leis que foram aplicados aos homens revoltosos. As crianças que iam chegando já iam sendo educadas dentro da lei maior. Aí está um dos primeiros trabalhadores, Moisés. Sofreu muito, mas não desistiu. Os profetas preparou os hebreus para adorarem ao Pai. Preparou o terreno para poderem receber Jesus, o Mestre de todos nós. O povo estava preparado para recebê-lo. Os profetas foram os primeiros a trazerem a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Cumpriram com suas próprias missões, abrindo espaços luminosos para os que viriam depois, mais tarde. São considerados os trabalhadores da primeira hora. Sofreram muito, mas não desistiram, lembrando o trabalho imenso que Moisés teve para com aquele povo, que era um povo difícil. Depois vieram os intelectuais, seus herdeiros, os mártires, os pais da igreja, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana, que auriram nos ensinamentos recebidos os exemplos e os estímulos para continuarem trabalhando a terra dos sentimentos terrestres. Luta incessante contra a sombra coletiva, conforme ocorrera com o Mestre. E o Consolador prometido pelo Mestre Jesus chegou. Veio a revelação espírita que deságua no mundo espiritual. Repito, veio a revelação espírita que deságua do mundo espiritual com propostas da imortalidade, que é revelada através da mediunidade, da justiça divina atestada pela reencarnação. Muitos trabalhadores engajados na renovação retornaram ao planeta para cumprirem com os deveres interrompidos. Lá atrás, no passado, em outras reencarnações fracassadas, somos nós mesmos de ontem, espíritas de hoje, que recomeçamos hoje em condições melhores. Somos os trabalhadores convidados pela consciência lúcida do dever e estimulado pelos ensinos de Jesus a superar o ego e investir as melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica. Joana de Ângeles diz, ela ensina que reencarnarão milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras como estrelas polares,
apontando os novos rumos para a humanidade cansada de gozo e prazer, sequiosa de paz e de renovação. Nós já sabemos que o mentor espiritual do Chico, aqui na Terra, o nosso irmão Emmanuel, já se encontra reencarnado, me parece que já é um mocinho, mais ou menos dos seus 17, 18 anos. Então são esses agora que virão para dar um impulso maior no nosso movimento de renovação espiritual. Então, nunca estamos ou estaremos sós. Não tenham, nenhum de nós devemos ter receio, medo. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, a Covid-19, é tudo uma maneira de nós desenvolvermos o nosso sentimento de amor para com o nosso próximo. Vemos criaturas que muitas vezes não se importava com os seus semelhantes, mas que hoje recolhem alimentos, fazem alimentos, faz a sua doação. É o sentimento de amor fazendo brotar, fazendo eclodir esse bom sentimento de amor, que nós devemos nos importar uns com os outros, devemos olhar nos olhos e sentir e ver e entender o quanto às vezes a criatura está em sofrimento, mas que não fala, não abre a boca para falar da sua dor, mas nós tendo a sensibilidade de enxergar, de ver, de sentir e buscarmos auxiliar os nossos irmãos de caminhada evolutiva. Espocarão as luzes da verdade, desbastando as trevas da ignorância, da vaidade doentia e do amor, e o amor triunfará. Então, os últimos sejam os primeiros, e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na sua delicada parábola. Entretanto, queridos irmãos, o convite permanece: venha hoje trabalhar na minha vinha. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo. Tenhamos confiança, não nos envolvamos, não tenhamos medo de situações difíceis que vêm acontecendo, porque Deus está atento a tudo. Ele tem o poder, Ele sabe o que fazer. Confiemos. Todos nós nos encontramos no mesmo barco e Jesus está conduzindo este barco. Não tenham receio. Aqueles que tiveram que desencarnar, é porque talvez logo mais estarão retornando, auxiliando o nosso planeta Terra na evolução espiritual de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.